O meu nome é Estela, eu sou voluntária e docente do IIPC Goiânia. Esse vídeo é para convidar você a conhecer um pouco mais sobre o curso integrado de Projeciologia e também um pouco mais sobre o IIPC. Nós viemos aqui falar para vocês um pouco sobre as estatísticas do curso integrado de Projeciologia. É um curso que é ministrado há mais de 30 anos pelo IIPC, é ministrado nas principais capitais do Brasil e também em outros locais da América do Sul, como Montevidéu, Buenos Aires. E é um curso que já teve mais de 1.800 turmas em todo o Brasil, atendendo mais de 12 mil alunos. Então, esse curso ele vai ser coordenado pelo professor Luiz Cláudio, que também é voluntário e docente do IPC Goiânia. E o professor Luiz ele vai esclarecer um pouco sobre como é a estrutura do curso integrado de Projeciologia e qual é o conteúdo do curso. E também vai responder algumas perguntas que são comuns dos alunos, que chegam pela primeira vez no curso de Projeciologia. Ele vai responder um pouquinho isso aí e ajudar mais a tirar as dúvidas e a esclarecer vocês sobre a importância do curso. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, você pode esclarecer para a gente um pouquinho mais sobre como é estruturado o curso, qual que é o conteúdo do curso de Projeciologia? Claro. Realmente é um prazer enorme estar aqui para relatar e exemplificar um pouco o que é o CIP, o que é o curso integrado de Projeciologia. Ele foi pensado e muito bem feito há muito tempo e já está validado por décadas de atuação em relação a muitos alunos. O CIP, como que ele funciona? Qual que é a estrutura dele? O CIP, basicamente, ele é estruturado em 3 fases e nas 20 aulas. Nessa primeira fase, nós temos conhecimentos básicos que envolvem corpo, os veículos de manifestação da consciência, energia, o que é energia, como isso funciona, quais são os fenômenos parapsíquicos que nós temos que entender um pouco melhor para poder nos atualizar e entender a nossa situação nessa existência. No segundo momento, nós temos já uma outra fase que estuda basicamente os fenômenos projetivos. Nós temos várias aulas focadas nisso, para destrinchar o que é sair do corpo, o que é uma projeção astral. Nós temos uma situação inicial em que nós estamos no corpo, todos os nossos veículos coincididos. Nós saímos para uma outra dimensão, uma dimensão que a gente chama de extrafísica, mas nós retornamos ao corpo. Então nós temos aulas específicas para definir otimizações antes da saída do corpo e otimizações também após o retorno ao corpo, para a gente poder rememorar, para a gente poder utilizar essa experiência de forma saudável e consciente. Numa terceira fase do CIP, que é a fase final, nós já trabalhamos com os conhecimentos adquiridos com a projeção e com esses conhecimentos todos que nós vamos ter na fase inicial. Que ferramentas nós vamos utilizar para a nossa evolução? O que é uma maturidade integral? Será que eu posso, de fato, nessa vida, viver de forma multidimensional? Eu posso aumentar a minha consciência multidimensional? Por quê? Dentro do paradigma nosso, dentro do paradigma consciencial, nós vivemos full time com influências multidimensionais. Então, o fato de nós termos maior noção disso, o fato de nós termos maior consciência e lucidez dos processos que envolvem atuação multidimensional, atuações energéticas que refletem na nossa vida, vai fazer com que nós vivamos melhor. Então, não é que nós inventamos processos, não. Nós passamos a perceber algo que existe na nossa vida o tempo todo. E que muitos de nós temos até um conhecimento nato, algo que nós temos uma sensação que existe, uma sensação que faz parte da nossa vida, mas nós nunca pegamos isso de forma coerente dentro de um livro, dentro de um texto, dentro de uma aula e que nos explicasse coisas que nós já vivenciamos há muito tempo. O curso CIP é um curso de entrada que vai nos abrir portas para vários cursos avançados dentro da Conscienciologia e dentro de várias instituições conscienciocêntricas, sendo uma delas o IPC. Então é um convite interessante, é um curso que, repito, ele está extremamente validado no decorrer do tempo.
Ele tem uma carga teórica interessante, uma carga teórica pesada, mas ele também tem atividades práticas muito intensas. Atividades práticas em sala de aula e atividades práticas para casa. Eu acho que de forma alguma alguém perde em fazer algo ou em aumentar o conhecimento de uma realidade multidimensional que a gente vive o tempo todo. Isso aí, professor. Bom, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre qual é o conteúdo do curso, vamos passar aqui então para algumas perguntas muito comuns que os alunos têm durante o curso. A gente vai passar um pouquinho para vocês. Então, uma das perguntas que se tem é se é possível haver trocas de energias entre as pessoas, se é possível haver interações energéticas entre as pessoas. É possível isso? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, mais uma vez, reiterando um princípio básico do IPC e do próprio grupo da Conscienciologia. Primeiro, vocês não têm obrigação de acreditar em nada que nós estamos dizendo aqui. É um princípio da descrença. Então, quando eu falo, é possível transmissão de energia entre as pessoas? Eu, particularmente, há alguns anos, achava isso impossível. Na verdade, é possível sim. Nós, quando começamos a trabalhar as nossas energias, quando começamos a entender os processos de perda ou aquisição de energia, nós vemos que isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, existem sensações e muitas vezes simpatia ou antipatia com a pessoa ou com o ambiente está muito relacionada ao grau de energia, a quantidade de energia que você ganha ou que você perde naquele ambiente. Quem nunca chegou em algum lugar e teve a sensação que estava mais enfraquecido ali? Quem nunca chegou perto de outra pessoa e teve também a sensação que aquela pessoa sugava as suas energias, como se ela tivesse uma hipoglicemia naquele momento? Mas isso é muito mais sério, porque em situações agudas nós percebemos isso e tomamos, por instinto muitas vezes, tomamos atitudes rápidas para sair daquela situação. O problema é quando nós vivemos cronicamente vampirizados, cronicamente, ou que também que nós temos uma situação em que nós somos vampiros crônicos e atrapalhamos muitas vezes uma relação que deveria ser de uma interdependência saudável para uma interdependência patológica com diversas consciências, tanto no plano intrafísico quanto no plano extrafísico. Então, o SIP ajuda muito nisso. Nós começamos a ter consciência e o fato de ter lucidez aumenta a nossa possibilidade de uma autossuficiência energética. Então, ao invés de você se preocupar, nossa, será que alguém está sugando as minhas energias? Quem sabe nós já vamos para um patamar diferente de atuação. Será que eu não estou extremamente defasado nas minhas energias? Preciso criar mecanismos para que isso melhore muito, para eu não viver aquele cara sempre, para eu não ser o cara do copo sempre meio vazio, né? Meio vazio de energia. E quando eu estou bem, quando eu de fato domino as minhas energias, quando eu consigo adquirir ou concentrar energias imanentes, que são energias do ar, da terra, da água, e eu consigo transformá-las numa energia consciencial que passou pelo crivo da minha consciência, com essa energia adquirida nesses processos todos, e eu lúcido em relação a isso, eu consigo ajudar muito mais gente. Eu passo a ser um doador de uma energia limpa. Eu passo a ser um indivíduo que atrai para mim pessoas, consciências intra ou extrafísicas que precisam de ajuda e que eu posso fazer isso sem me defasar, sem ficar cansado, sem ficar assimilado, que é o termo que a gente usa, sem que haja uma assimilação muito grande desse processo patológico. E quando existe assimilação, eu tenho mecanismos também para desassimilar aquilo. Eu consigo fazer uma limpeza e é um processo praticamente físico. Ele não é nada teórico, nós vamos sentir isso na prática, nós temos exercícios para isso e todo mundo que realmente executa esses processos de assimilação e desassimilação, ele vê no dia a dia. O mínimo que se vê é que você pelo menos termina o dia mais descansado, você termina o dia menos vampirizado, que é a nossa realidade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, e uma sociedade que tem um nível de patologia muito grande. É uma sociedade que não é só física, né? Exatamente, é uma sociedade, nós vamos falar isso pessoalmente,
mas dentro de um paradigma em que existe uma multidimensionalidade constante. Nós temos uma atuação multidimensional na nossa vida constante. Isso é fato, é 100% do tempo. Não existem momentos específicos em que existe uma atuação. Não, existem momentos específicos em que essa atuação era um pouco mais exuberante. Mas no dia a dia, a atuação, a interdependência, a interação com a multidimensionalidade, ela é full time. Como é que a gente pode experimentar isso e ter essa comprovação pessoal? É justamente pela proposta da experiência fora do corpo, ou da projeção consciente, ou desdobramento, ou projeção astral, né? Existem vários nomes para esse parafenômeno que é inerente ao ser humano. Então, continuando e indo por esse link da saída fora do corpo, outra pergunta que é comum: é possível sair do corpo? Essa é uma pergunta interessante, porque muitos vão pensar isso é um absurdo. Na verdade, a nossa cultura, nós que somos latinos, nós que somos brasileiros, para nós é um pouco mais difícil assimilar isso. Isso no Oriente isso é algo muito comum. Falar em energia, falar em projeção, falar em saída do corpo não é algo tão atípico. Você tem também escritores franceses do século XIX, que isso era muito bem citado e descrito. Então, o fenômeno da saída do corpo, ele é um fenômeno comum, independentemente do fato de você estudar ou não conscienciologia, esse fenômeno vai acontecer. Como que você percebe isso? Geralmente a projeção, a saída do corpo acontece quando você está dormindo, mas você tem a sensação de ter tido, quando é lúcido a projeção, né? Porque na verdade você sai do corpo o tempo todo, todas as noites você se descoincide do seu corpo. Mas quando você sai e tem experiências mais profundas, mais interessantes e mais lúcidas, muitas vezes você tem a sensação de um sonho muito vívido. Um sonho que mudou sua vida um pouco. Muitas vezes você acorda com a sensação de algo resolvido, ou de ter tido uma interação muito grande com alguém, ou de algo que te transformou um pouquinho. Então todos nós temos a experiência é inerente à nossa vivência intrafísica. Isso é fato. Nós trabalhamos aqui com a possibilidade de transformar isso numa experiência mais frequente e melhor rememorada. E qualquer um pode fazer isso? Pode sair do corpo? Qualquer um. Nós saímos do corpo. Todos saem do corpo, né? Na verdade, é a lucidez e o processo de rememoração. Tem muita gente que sai do corpo com lucidez, mas não consegue rememorar. Ou às vezes tem uma rememoração de algo que não foi muito lúcido. Então é um fenômeno comum, e aí você pergunta, por que isso, né? Para que ficar estudando isso, algo que a gente não sabe direito? É o que eu repito quando eu falei do modelo esquemático do CIP. A projeção em si, ela tem uma possibilidade de nos enriquecer muito em relação a conteúdo. Além das experiências, eu não quero me aprofundar nisso, em relação aos processos que a gente chama de assistência, ou os processos de resgate que você faz fora do corpo, mas a própria consciência multidimensional sua. Você começa a utilizar uma inteligência que nós chamamos de inteligência evolutiva. Você consegue enxergar melhor a sua própria vida. Você consegue se enxergar de fora. Então, quando você se enxerga de fora e você percebe com maior lucidez quem está ao seu redor e quem está ao redor das pessoas que te rodeiam também, você passa a viver um pouco mais lúcido, mais consciente. Então, isso é muito claro. A projeção, a saída do corpo, o fenômeno, um exemplo claro. Professor, um exemplo claro disso. Você que tem dúvidas em relação à permanência de um princípio inteligente, a permanência de uma individualidade ou a permanência de alguma coisa viva além do seu corpo. Você existe com o corpo ou sem o corpo? É dúvida, o cérebro desativado, você existe só por causa do seu cérebro ou existe uma inteligência, um princípio inteligente que está além do cérebro? Então, eu convido vocês. Se você tiver uma experiência de uma projeção lúcida, você sai do corpo e você enxerga o próprio corpo dormindo, repousando, e você se enxerga fora do corpo. Acabaram-se as dúvidas. Você passa a ter consciência plena de quê? De que existe algo além do corpo.
Então, isso por si só já é muito interessante. Se você tiver uma experiência dessa, isso muda a sua vida, muda a sua concepção. Ressignificação da sua vida. E a gente utiliza isso aqui, nessa ressignificação, a gente utiliza esses conhecimentos novos para nos reciclar. A gente chama de reciclagem existencial. Nós vamos reciclar a nossa vida e passar a tomar atitudes e decisões mais coerentes com a realidade multidimensional. Agora, professor, as pessoas perguntam muito também se é perigoso você praticar a projeção, você sair fora do corpo. Isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas têm esse terror. Nós temos que tomar cuidado que muito do conhecimento que já existe há séculos, ele muitas vezes foi sufocado por diversos fatores e diversas situações. Quanto mais independente a pessoa é, quanto mais independente consciencialmente a pessoa é, ela precisa de menos freio, ela precisa de menos controle e ela aceita menos controle. Então, muitas vezes, superstições ou medo realmente, não um medo explícito, mas um medo incutido na cabeça das pessoas faz com que elas tenham medo de certas experiências, como se fossem experiências místicas ou experiências perigosas que desafiassem alguma coisa. Então, claramente, nós temos aí, a gente descreve muito bem o fenômeno da projeção, os veículos que são utilizados, existe ainda uma ligação dessa consciência enquanto fora do corpo com o próprio corpo. Então, não existe essa possibilidade de você sair do corpo e não voltar mais. É claro, e o medo disso acontecer, muitas vezes impede que você tenha experiências interessantes. Porque, na verdade, o que a gente sempre fala aqui? É um princípio nosso de autoexperimentação. Ninguém aqui está disposto ou com a intenção de convencer o aluno de nada. O aluno vai ter a sua experiência, vai ter o crivo do seu discernimento e vai chegar às suas conclusões. Agora, você deixar de experimentar por medo é uma coisa que eu acho um pouco inteligente. Então, não existe essa possibilidade. Se tiver aqui algum risco, não existe. Você realmente existe uma densidade, nós temos uma ligação muito grande com o corpo. Então, essa ligação faz com que não haja uma desativação. Muitas vezes até o contrário, qualquer coisa atrai de volta. Você já teve alguma vez uma experiência que você estava na cama, por exemplo, com a sensação que você caiu? Você acordou com a sensação que você caiu? Isso é uma experiência, um exemplo de uma consciência que volta muito rápido para o corpo. Ou uma sensação que às vezes você começou a ficar meio de cabeça para baixo. Então, se você perceber e começar a ler, começar a estudar e olhar relatos de quem se projeta, você com certeza vai perceber que já viveu essa experiência em algum momento. Muito raramente alguém nunca viveu. Ou às vezes a pessoa que tem um sonho muito lúcido, muito vívido, que ela voou. Às vezes dá aquele rasante interessante e voou mesmo. Então, são coisas que a gente vive isso no dia a dia, numa projeção. E qual que é a vantagem em ter a experiência da projeção consciente? Já falou um pouquinho, né? Falei muito disso e vou reiterar. Qual que é a vantagem básica? Eu falo que uma vantagem. Primeiro, você ter noção exata dos veículos de manifestação da consciência e que esse corpo físico é um veículo de manifestação, mas não é o único. A outra vantagem, e talvez a maior de todas, é muito difícil você continuar com medo de morrer, com medo da morte, que a gente chama de tanatofobia, com medo da morte, tendo saído do corpo de forma lúcida algumas vezes. Por quê? Porque você experimenta muito o que será a realidade sua depois da morte. Então, isso por si só também é uma grande vantagem. E uma terceira vantagem, que eu sigo contando, é que você de fato expande muito a sua possibilidade de inter-relações, de conhecimento e de interações com consciências diversas e ambientes diversos. Você consegue transitar por muitas situações que te enriquecem enquanto consciência, que você, se você fixa isso na sua memória, com certeza isso acontece com clareza na sua vida e você consegue enxergar as coisas de forma muito diferente.
você relativiza muito mais coisas, você revê conceitos, você de fato consegue se reciclar de forma adequada. E para finalizar, professor, por que fazer o curso integrado de projeciologia, o CIP? Por que fazer o CIP? Primeiro, é um curso de entrada que vai te dar possibilidade, ele é pré-requisito para vários outros cursos avançados. E basicamente, para você ter possibilidade de aumentar o seu nível de autoconhecimento enquanto indivíduo, enquanto consciência, e ser mais livre. Aumentar o seu nível de autossuficiência e de independência consciencial. E no mínimo, você, pelo menos, você conseguir satisfazer uma curiosidade ou outra de saber o que acontece. Na verdade, eu quero deixar isso bem claro para todo mundo, você que está nos ouvindo, se isso não te suscita nenhum tipo de sensação ou sentimento que algo tem lógica do que eu estou falando, do que nós estamos falando, eu acho realmente que não vale a pena você fazer o curso. Mas se você começa a pensar que existe uma certa lógica nisso, como se fosse um conhecimento prévio, um conhecimento nato, mas que parece que falta alguma coisa para se encaixar, para você entender o que está acontecendo, eu acho que você deveria fazer sim. Nós, como professores da Conscienciologia e desse curso, que é o curso de Projeciologia, nós funcionamos de fato como agentes catalisadores de rememorações. Muitas vezes são memórias anteriores ao nosso nascimento que nós já temos o conhecimento prévio e que precisamos aqui simplesmente recuperar. E quando você pega o fio da meada, a maioria dos alunos recupera essa memória com muita facilidade. Nós entendemos isso também, que nós somos hoje consciências intrafísicas, mas nós temos uma procedência outra. Nós somos mais velhos do que de fato a nossa idade cronológica demonstra. E essa vida que nós temos algumas décadas de vida útil na nossa vida intrafísica. Então é importante qualquer nível de conhecimento que adquirimos, qualquer nível de conhecimento que nos faz mais maduros e facilita a nossa evolução, é extremamente importante, porque o tempo corre muito rápido. Então nós temos que desperdiçar menos energia, priorizar o que é o melhor, o que é mais importante. E o conhecimento que a Conscienciologia nos traz, eu acho que facilita isso muito. Professor Luiz, muito obrigada pela sua contribuição. Nós agradecemos a você também por ter participado e assistido o vídeo. E aguardamos você a participar desse empreendimento evolutivo conosco. Até lá! Boa noite, muito obrigado.